Na beira do abismo entre a vida e a morte, Carl Jung não viu o vazio. Ele viu um templo, suspenso no espaço, silencioso, como se guardasse um segredo, que ninguém deveria ouvir. Ele flutuava, o planeta Terra lá embaixo, pequeno e relevante. E pela primeira vez, a consciência dele não era mais dele, mas parte de algo muito maior. Naquele momento, o homem da razão foi tocado pelo mistério, e o que ele trouxe de volta nunca foi ensinado nos livros. Este vídeo não é sobre crenças, nem sobre religiões. É sobre o que Jung viu e ousou contar. As revelações que surgiram entre os batimentos finais da vida e o sussurro silencioso da morte. O que ele viveu nesse limiar pode mudar a forma como entendemos a alma, o inconsciente e tudo o que vem depois. Ou será que já estamos lá e não percebemos? Se você sente que existe algo além do que os olhos enxergam, algo que pulsa por trás do véu da realidade, então respire fundo, porque essa jornada começa agora. E se em algum momento algo ressoar profundamente com você, deixe nos comentários. Eu sinto o chamado. Pode parecer pequeno, mas é assim que começa o despertar. Ah, e se quiser seguir nessa trilha comigo, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo é uma descida simbólica, até as raízes da alma. Mas antes de entender o que Jung viu, precisamos entender como ele enxergava o mundo. Porque para ele, a realidade não terminava onde a ciência parava. Ela continuava, no inconsciente, na alma, nos símbolos que carregamos mesmo depois da morte. Então, vamos caminhar por essas revelações proibidas e olhar para a morte, não com medo, mas com curiosidade, com reverência, com alma. Vamos entender e entrar entre dois mundos, onde a alma continua viva. No silêncio profundo da experiência de quase morte, Jung não encontrou o fim. Ele encontrou um limiar, um espaço sutil entre o visível e o invisível, onde a alma não morre, apenas muda de forma. Esse lugar não tem nome, mas Jung o sentiu, e depois tentou traduzir o que jamais caberia em palavras. Imagine por um instante que o inconsciente não é apenas um reservatório de memórias esquecidas, mas um verdadeiro mundo paralelo, vivo, pulsante, simbólico, onde o tempo não existe como conhecemos, e onde a alma segue sua jornada muito além da carne. É ali, nesse mundo interno, que Jung acreditava residir algo sagrado, algo que conecta a vida à morte, e dá sentido ao sofrimento, aos sonhos e à existência. Ele chamava esse território invisível de inconsciente coletivo. Mas essa palavra, tão teórica, esconde uma verdade que poucos ousam tocar. Esse inconsciente é o útero da alma. É nele que nascem os símbolos. É nele que a psique encontra a eternidade. Jung percebeu que, ao mergulhar nesse mar profundo, não estava apenas explorando traumas ou desejos. Estava navegando por um oceano onde todos estamos conectados, mortos e vivos, sonhadores e despertos, como se existíssemos em camadas sobrepostas. Ele contou certa vez que, em uma de suas visões, enquanto flutuava fora do corpo durante sua doença grave, avistou a terra do lado de fora, pequena, azul, silenciosa, e ali, no espaço entre o corpo e o cosmos, ele viu um templo, suspenso, como se dissesse: há algo sagrado além do mundo físico, algo que aguarda. E talvez esse templo represente exatamente isso, o espaço entre dois mundos, onde a alma continua viva, onde os símbolos sussurram verdades que esquecemos, onde o ego se dissolve, e algo muito mais profundo, algo que sempre esteve lá, desperta. E você já sentiu isso?
A sensação de que parte de você já existia antes e continuará depois. Talvez em um sonho vívido, uma sensação que não tem explicação, ou aquela intuição que sussurra, quando tudo está em silêncio. Se alguma vez você sentiu que está conectado a algo maior, escreva nos comentários. Eu também senti. Pode parecer simples, mas às vezes é nessas pequenas confissões que encontramos a alma coletiva. Mas o que há dentro desse templo simbólico? O que Jung viu ali? E o que isso tem a ver com o que acontece após a morte? A próxima etapa dessa jornada nos leva justamente até lá. Até o momento em que Jung viu o que, talvez, não deveria ser visto. E ainda assim, voltou para contar. E agora fica a pergunta: o que Jung viu quando quase morreu? Durante uma grave enfermidade em 1944, Jung esteve entre o corpo e o além. Ele estava internado, febril, inconsciente, com o coração falhando. Mas o que aconteceu ali não foi apenas biológico, foi arquetípico, foi simbólico, foi espiritual. Jung descreveu que, durante aquele estado de quase morte, sua consciência se desprendeu do corpo. Ele flutuava e via a terra do lado de fora, como um globo azul brilhando no escuro. E diante dele, no espaço, surgia um templo de pedra, antigo, majestoso, pairando na imensidão, como se estivesse fora do tempo. Ao se aproximar do templo, Jung sentia que ali estavam contidas todas as respostas. Ali, ele finalmente compreenderia o sentido da vida e da morte. Mas ele foi impedido de entrar. Um ser, talvez um guardião, ou um médico arquetípico, disse que a hora ainda não havia chegado. Esse templo, para Jung, não era uma simples visão alucinógena. Era um símbolo, a representação do self, a totalidade do ser, o centro mais profundo da alma. E essa experiência marcou a sua vida para sempre. Ele voltou com a certeza de que a consciência não termina na morte. Ela se transforma. Ela atravessa para o outro lado, mas não desaparece. Já se perguntou o que aconteceria se você perdesse completamente o medo da morte? E se, no fundo, o que chamamos de fim fosse apenas um retorno para esse templo interior? Jung não voltou em paz. Ele voltou em reverência, com a alma transformada, com olhos que viam além da matéria, e com uma missão: traduzir o invisível em linguagem simbólica. Se essa visão te tocou de alguma forma, escreve aqui embaixo: eu sinto que existe algo além. Compartilhar isso talvez una mais almas do que você imagina. Mas nem todos conseguem enxergar esse templo. Muitos vivem presos à superfície da consciência, rejeitando o invisível, rejeitando sua própria sombra. E Jung sabia disso. Ele sabia que, antes de cruzar para o outro lado, precisamos descer até o mais profundo abismo da alma. No próximo passo da nossa jornada, vamos falar sobre a sombra e por que, para Jung, ela é a chave para atravessar a morte em paz. A sombra e o medo da morte, o que negamos nos aprisiona. Antes de atravessar o limiar, é preciso encarar o que está escondido dentro. Porque não é a morte que mais assusta. É o que carregamos dentro de nós e fingimos que não está lá. Jung chamou isso de a sombra, a parte oculta da psique, onde guardamos tudo o que não aceitamos ser. Desejos, medos, traumas, vergonhas ancestrais, herdadas e esquecidas. E aqui está a revelação mais desconcertante. É essa sombra que mais nos impede de viver e morrer em paz. Porque quanto mais a rejeitamos, mais ela ganha força e nos aprisiona. Pense em um espelho quebrado. Cada caco reflete uma parte de você. Mas você só olha os pedaços bonitos e ignora os que te machucam. A sombra é esse reflexo evitado.
E enquanto fingimos que ela não existe, vivemos uma vida fragmentada, incompleta, e diante da morte, essa fragmentação vira desespero. A alma não sabe para onde ir, porque nunca soube quem realmente é. Jung dizia que tornar-se consciente da sombra é um ato heróico. É como descer aos próprios infernos, olhar no escuro e reconhecer: isso também sou eu. Quantas partes suas você vem evitando? Quais dores você enterrou tão fundo que nem sabe mais onde estão? Talvez o medo da morte não seja medo da morte, mas medo de nunca ter vivido de verdade. Medo de nunca ter se enfrentado, de nunca ter se aceitado por completo. Se essa parte tocou algo em você, escreve nos comentários, mesmo que seja só uma palavra. Reconheço minha sombra. Isso já é um passo imenso no caminho da individuação. Mas Jung não parou por aí. Ele acreditava que a vida, a morte e a sombra fazem parte de um ciclo maior, um processo sagrado, e chamou isso de individuação. A jornada interior em que a alma se torna inteira, autêntica, e encontra a eternidade em si mesma. No próximo ponto desse vídeo, vamos entender por que essa jornada é, na verdade, uma preparação para a morte, mas também para o renascimento. Vamos entender que a morte faz parte da individuação. A alma não termina, ela se transforma. Jung não via a morte como uma ruptura, mas como a última grande iniciação, a travessia final do herói interior. Ele dizia que, assim como o nascimento, a morte é apenas uma transição de estados, um rito simbólico, em que a alma deixa o mundo da forma, para retornar ao mundo do significado. Imagine uma semente. Ela precisa morrer como semente, para se tornar árvore. Na escuridão da terra, algo invisível acontece. Não há som, não há luz, só o mistério da transformação. Assim também é a alma. Ela precisa se dissolver do ego, para florescer em algo maior, mais verdadeiro, mais eterno. A jornada da individuação, segundo Jung, é o processo pelo qual nos tornamos aquilo que já somos, em nosso estado mais essencial, um retorno à origem, um despertar para o self. E a morte, nesse caminho, é apenas mais uma etapa, a mais difícil, a mais sagrada, a mais libertadora. Talvez não devêssemos perguntar o que vem depois da morte, mas sim, o que ainda não vivi de verdade. Porque, para Jung, o maior perigo não é morrer, é passar pela vida com a alma adormecida, sem integrar a sombra, sem ouvir os sonhos, sem caminhar em direção à totalidade. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe um like para que ela chegue a mais pessoas. E compartilha nos comentários. Estou em processo. Essa pequena frase carrega uma verdade imensa. Ela diz que você está caminhando e que a jornada continua. A morte não é o contrário da vida. Ela é o contrário do nascimento. A vida é eterna. Flui entre os mundos. Toca o que é invisível. E nos chama, sempre, de volta para casa. Se essa jornada com Jung te tocou, eu te convido a continuar explorando. Tem um vídeo aqui ao lado sobre a sombra e a plenitude, que vai aprofundar ainda mais esse caminho. Você não está sozinho nisso. Essa jornada é de todos nós. E ainda estamos só começando. A vida e a morte são dois lados da mesma moeda. E o segredo está em aceitar a passagem com coragem, sabedoria e serenidade. Como os estoicos nos ensinaram, não controlamos o destino, mas podemos controlar nossa atitude diante dele. Podemos escolher encarar a morte não como um fim, mas como uma transformação necessária. Assim como Jung nos revelou, a alma é um viajante eterno entre mundos invisíveis.
E a verdadeira liberdade nasce quando abraçamos toda a nossa sombra, toda a nossa luz e todo o mistério do existir. E nesse abraço, descobrimos a força para viver com autenticidade, para amar sem medo e para deixar um legado que transcenda o tempo. Se essa reflexão ressoou em você, deixe seu like, não apenas para apoiar o canal, mas para afirmar esse compromisso consigo mesmo. O compromisso de viver em plenitude, de buscar sentido, de seguir crescendo. E se ainda não é inscrito, aconteça o que acontecer, não perca a chance de caminhar ao nosso lado nesta jornada profunda. Na tela ao lado, você vai encontrar outros vídeos que continuam essa conversa sobre a alma, a sombra e a transformação. Escolha um e siga explorando esse mistério infinito que é ser humano. Obrigado por estar aqui. Até o próximo encontro.